Vamos lá, amigo. Bom dia a todos que estão conosco aqui ao vivo em mais um curso na ED Online. Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está acompanhando essa ED num outro momento, está assistindo essa aula gravada num outro momento. Que a maravilhosa graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo inunde o seu coração. Bom, nós temos o prazer de iniciar hoje uma nova série de estudos bíblicos na nossa ED Online. ED Online que vem abençoando tanto o nosso coração nesses tempos de distanciamento social. Nós temos tido o prazer de sermos abençoados pela palavra de Deus, pelo ensino genuíno, bíblico da palavra de Deus nesses tempos aqui pelo Zoom. Então, nós iniciamos hoje mais uma série maravilhosa de estudos bíblicos intitulada Ainda Melhor que o Éden. 9 maneiras através das quais a história da Bíblia muda tudo sobre a sua, a minha, a nossa história. Quando você fecha os olhos assim, irmãos, o que é que você imagina, hein, nessa frase? Ainda melhor que o Éden. O que vem à sua mente quando você ouve, ou pensa, ou medita nessa expressão? Quando a gente lê a respeito do Éden, ali no livro do Gênesis, na criação, no relato da criação, a gente imagina um tantão de coisas, né? Um lugar bonito, um lugar perfeito, um lugar confortável. E quando a gente lê uma expressão como essa, ou medita numa expressão como essa, ainda melhor que o Éden, o que Deus tem preparado para nós é ainda melhor. Isso enche o nosso coração de esperança, não é? Pois é nesse desafio que nós vamos, e um desafio bom, um desafio gostoso, de sobrevoar as páginas das Sagradas Escrituras em busca do que Deus revelou acerca deste lugar que Ele preparou para nós, que é um lugar ainda melhor que o Éden. Então, esse estudo bíblico, na verdade, é uma série com 9 perspectivas a respeito do mesmo tema. Nós vamos olhar para o céu, para a Nova Jerusalém, para esse lugar que Deus preparou para nós, que é ainda melhor que o Éden, sob 9 perspectivas diferentes. Por exemplo, hoje nós vamos olhar na perspectiva do contentamento pleno. Esse lugar ainda melhor que o Éden é um lugar onde o nosso contentamento será pleno. Nós seremos plenamente satisfeitos nesse lugar. Esse lugar é ainda melhor que o Éden, porque nesse lugar nós experimentamos o contentamento pleno. Mas será que é só lá, na eternidade futura, que nós experimentaremos esse contentamento? Desde já a gente já sabe que plenamente é lá mesmo, é só lá. Porque é lá que seremos ressurretos, é lá que nos pareceremos plenamente com o Senhor Jesus, é lá que o veremos face a face, é na Nova Jerusalém que o Senhor preparou e guardou toda a plenitude, né, de sentimentos, de pensamentos, de experiências para o seu povo. Mas nós vamos aprender que desde já o Espírito Santo já começa a gerar esse contentamento no meu e no seu coração. Então, hoje eu quero analisar o Éden, de Gênesis, e o ainda melhor que o Éden, de Apocalipse 22, por exemplo, nessa perspectiva do contentamento. De onde o contentamento pleno? Será que é com coisas? Será que é com o lugar que estaremos, com as ruas de ouro, enfim, toda aquela imaginação nossa, né, desse lugar? De onde vem? Qual é a fonte do nosso contentamento pleno? É isso que a gente quer meditar hoje, nessa manhã. Pedimos a Deus que o Espírito Santo abra a minha mente, a sua mente, para a gente poder penetrar nesse mistério que Deus revelou na sua palavra, nas páginas da Bíblia Sagrada. Apesar da gente ter como base o livro do Gênesis e o livro do Apocalipse para falar dessa série toda, nós vamos, na verdade, navegar por vários textos bíblicos, tá? Que também nos ensinam a como manter essa esperança viva em nossos corações. Essa série de estudos bíblicos, ela foi retirada desse livro aqui, ó, dessa autora chamada Nancy Guthrie, que eu não conhecia particularmente. Fiquei conhecendo
alguns meses atrás, procurando assuntos, né, interessantes e relevantes aqui para a nossa ED Online, me encontrei com esse livro, me chamou a atenção de cara, né, o título desse livro, e quando eu comecei a ler, irmãos, foi assim, amor e paixão, a primeira leitura. É uma leitura muito agradável, então eu recomendo para todos vocês que quiserem acompanhar esse curso, com a leitura do livro Ainda Melhor que o Éden, da doutora Nancy Guthrie, vale muito a pena. Você encontra esse livro aqui na Amazon. Quem é assinante lá daquele plano especial de leitura, pelo Kindle, tem esse livro até de maneira gratuita, tá? Não paga nada. Você paga lá uma taxa para a Amazon e tem direito a ler aí 12 livros simultaneamente. Um desses livros aí é esse aqui, Ainda Melhor que o Éden. Vale muito a pena. Pesquisando sobre quem é essa autora, eu descobri que ela e o seu esposo, a doutora Nancy é uma pessoa, uma biblista, estudou nos melhores seminários reformados nos Estados Unidos, é conferencista nacional ali nos Estados Unidos e internacional, uma pessoa de Deus. E o que me chamou a atenção é que ela e o seu marido, eles organizam anualmente um retiro para casais que passaram pela perda de filhos. Muito interessante isso. Aliás, na introdução do livro, a doutora Nancy faz menção ao fato de que ela perdeu 2 filhos. 2 filhos. E confesso, irmãos, que quando eu li isso, eu fiquei pensando, gente, como é que alguém que perdeu 2 filhos consegue se levantar e consegue caminhar com a cabeça erguida, com os olhos voltados para o céu, e com o coraçãozinho cheio de esperança e de paixão por Cristo, porque é isso que a gente sente, que a gente recebe quando lê esse livro aqui da doutora Nancy. Eu fiquei meditando nisso. Puxa, uma experiência tão difícil, de dor, perder um filho já é um drama para a vida da gente. Perder 2 filhos, ela tem 3 filhos, 2 ela sepultou, um está vivo e atuante no ministério com ela e com o seu esposo. Mas, olha, sem querer minimizar, irmãos, a tragédia e a dor na vida de ninguém, mas quando a gente coloca o nosso foco, a nossa esperança no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é possível, sim, perder 2 filhos e continuar tendo o coração bondoso, o coração doce, um coração apaixonado pelas coisas de Deus e pelo Deus de todas as coisas. É possível, sim. O Espírito Santo atualiza essa palavra de Deus no nosso coração, quando nós nos rendemos, quando o nosso foco principal, quando o nosso contentamento está na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é possível, sim, se reerguer de uma situação tão dramática quanto essa, né? Que é a de perder um filho. É possível, sim, se levantar e continuar caminhando com alegria, com contentamento e mais, servindo a outros que passam pela mesma tragédia. Eu não posso deixar de mencionar e de lembrar, né, das palavras do apóstolo Paulo na sua 2ª carta aos Coríntios, logo no começo. Ele diz que ele agradece a Deus, ele bendiz o nome do Senhor, Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que tem nos consolado. E nós temos usado essa mesma consolação na vida daqueles que sofrem. Doutora Nancy, o seu esposo, seu filho, tem sido prova viva dessa experiência. Deus tem derramado um consolo sobrenatural sobre o coraçãozinho deles, de maneira que eles têm sido bênção para consolar a vida de muitas outras pessoas. Tem um livro específico, nesse site aqui, ó, que está aqui no final, nancyguthrie.com. Nesse site você encontra ali uma lista dos livros que ela já escreveu, e há um livro especial em que ela conta como Deus consolou os seus 2 filhos. Aqui nesse livro, Ainda Melhor que o Éden, ela só faz essa menção, mas pela mensagem do livro, pelo ânimo, a gente percebe o trabalhar de Deus no coraçãozinho dela. Irmãos, vamos lá para a nossa aula. A Bíblia Sagrada é um livro de histórias.
Mas não é um livro de histórias desconexas, um livro de história que não faz sentido ou que não tem um único sentido. A Bíblia Sagrada é um livro que conta a história de como Deus, por meio de Cristo Jesus, nos buscou, nos salvou, nos transformou e nos glorificou. A Bíblia Sagrada não é um livro que nos conta ou que nos ensina como é que nós buscamos a Deus. É isso que quero dizer. A Bíblia Sagrada, ao contrário, é um livro que conta a história de como Deus nos buscou, nos salvou, nos transformou e nos glorificou. Essa é a história básica da Bíblia Sagrada. É por isso que a Bíblia Sagrada começa no livro do Gênesis falando a respeito do Éden e do jardim que Deus plantou no Éden. Gênesis capítulo 2, versículo 8, diz assim: E o Senhor Deus plantou um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. A Bíblia Sagrada começa em Gênesis 2, versículo 8, falando a respeito desse jardim que Deus plantou nessa região chamada Éden. A palavra Éden significa prazer, delícias. É isso que Deus preparou para nós, lá no começo. A Bíblia Sagrada, então, começa dizendo, ou nos informando a respeito desse Deus que preparou um lugar especial para o ser humano. Depois de Deus ter criado todas as coisas, ter formado o homem, Deus plantou esse jardim especial e colocou ali o primeiro casal para cultivar aquele jardim, para ser abençoado por aquele jardim. É assim que a Bíblia Sagrada começa. Curiosamente, a Bíblia termina em Apocalipse, capítulo 21 e 22, falando a respeito de um novo jardim, que na verdade é uma cidade-jardim que Deus edificou, chamada Novo Céu e Nova Terra. Apocalipse 21, versículo 1 nos diz: E vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Ou seja, nessas palavras aqui, João está nos informando e nos dizendo que esse segundo céu, segunda terra, são melhores que o primeiro céu e a primeira terra. Ou seja, o novo céu e a nova terra é ainda melhor que o Éden. Então, veja que interessante, a Bíblia começa e a Bíblia termina a respeito desse lugar que Deus preparou para nós em Cristo Jesus. E nós estamos aqui, no meio, no centro desses dois lugares, no centro dessas duas histórias. Há milhares de anos do Éden, mas há poucos segundos, num piscar de olhos, como diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 15, nós estamos a um piscar de olhos desse novo céu e dessa nova terra, que o Senhor Jesus pode inaugurar a qualquer momento. Porque dada a ordem, tocada a trombeta, o Senhor Jesus voltará para restaurar todas as coisas e inaugurar o novo céu e a nova terra, nos quais habitam a justiça. Então, nós estamos aqui, nesse centro, gravitando entre o Éden que Deus criou no passado e esse lugar ainda melhor que o Éden, novo céu e a nova terra que o Senhor preparou para nós. Uso aqui as palavras do apóstolo Paulo em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 11. Interessante, porque aqui o apóstolo Paulo, nesse versículo, faz uma conexão exatamente como essa, das coisas do Antigo Testamento, as coisas do passado, que no caso aqui eu estou aplicando a essa história do Éden, de Gênesis, e a respeito também, o apóstolo Paulo também fala a respeito dessa perspectiva de futuro. Ele diz assim: estas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo e foram escritas como advertência a nós. Então, essa história do Éden, registrada em Gênesis capítulo 2, foram escritas para o nosso ensino, para a nossa advertência,
Nós, diz o apóstolo Paulo, para quem os fins dos tempos têm chegado. Olha a noção da expectativa da parousia, a expectativa da volta iminente do Senhor Jesus. O apóstolo Paulo diz que sobre nós, os que cremos em Cristo, tem chegado os fins dos tempos. Nós somos esses homens e mulheres que já estamos vivendo o fim dos tempos. Nós já estamos vivendo esse fim, essa expectativa do fim, e esse fim pode acontecer a qualquer momento. Então, nós estamos entre essas duas histórias. Mas vamos falar um pouquinho do Éden, do Gênesis. Uma pergunta que sempre surge é, pastor, qual que é a localização do Éden? O Éden ainda existe? Deixa aqui para a gente no nosso bate-papo ao vivo. Qual é a sua opinião? Qual é a localização do Éden, hein? Onde é que o Éden está? Será que ele é possível ser localizado geograficamente e dizer assim, ó, essa região aqui, ó, possivelmente é essa região aqui que é a região do Éden. O Éden começou aqui. Será que é possível? Eu queria saber a sua opinião. Deixa aí no comentário para a gente. Palavra de Deus em Gênesis, capítulo 2, versículos de 10 a 15. Diz que um rio saía do Éden para regar o jardim, e de lá se dividia, repartindo-se em 4 braços. Então, olha só que interessante. Quando a Bíblia Sagrada, em Gênesis capítulo 2, vai falar a respeito da localização desse jardim, ela diz que do Éden para o jardim, havia um rio que saía do Éden e que regava todo esse jardim de Deus. E esse rio se dividia em 4 braços, ou seja, é possível afirmar que o Éden, essa região do Éden, era regada por 4 rios: o Pison, o Gion, o Tigre e o Eufrates. Esses 4 rios banhavam essa região do Éden. Uma descrição precisa que Moisés faz aqui, dá a impressão que realmente, de fato, de verdade, ele conhecia aquela região, ou esse relato a respeito do Éden foi tão bem preservado que há detalhes assim muito interessantes. Por exemplo, esse do versículo 12. O ouro dessa terra é bom. Também se encontram lá o bidélio e a pedra de ônix, ou seja, uma descrição muito perfeita, muito precisa. Mas onde estaria essa região hoje? Irmãos, nenhum arqueólogo, nenhum historiador, nenhum teólogo tem condições hoje de cravar onde é exatamente a região do Éden. Onde é a localização exata de onde Deus teria plantado esse jardim, o jardim do Éden. Nós não conseguimos precisar isso. Alguns falam que foi na região do Iraque, alguns falam que é a região onde hoje é Jerusalém, o Monte Sião, aqueles arredores, alguns especulam dizendo que possivelmente seria ali, mas de fato e de verdade nós não temos condições de afirmar a localização precisa do Jardim do Éden. O que nós sabemos é que o Éden não era apenas um jardim, não se limitava ao jardim. O Éden, provavelmente, pelo que a gente entende da Escritura Sagrada, da narrativa de Gênesis capítulo 2, era uma região. E aí o que os arqueólogos, os historiadores conseguem nos ajudar é que possivelmente essa região aqui, ó, do crescente fértil, que é a região da Mesopotâmia, possivelmente em algum lugar aqui nessa lua crescente, que os historiadores chamam de crescente fértil, que era uma região extremamente fértil. Aliás, a região mais fértil desse lugar era essa região aqui, ó, pintada de amarelo, que cobria toda a Mesopotâmia. Possivelmente em algum lugar aqui dessa região é que o Éden foi plantado. Nós temos preservado hoje apenas o rio Tigre e o rio Eufrates. Nós já não temos mais a localização ou como precisar mais esse rio Pison e o Gion. Como diz aqui a narrativa de Gênesis 2. Nós não sabemos mais onde estão esses rios, o rio Pison e o rio Gion. Apenas o rio Tigre
e o Eufrates foram preservados. Então, é muito difícil a gente precisar a localização. Mas não é isso o mais importante, o mais interessante. O mais importante é a gente saber o que é que o Éden representa para nós. E quando a gente pensa nisso, o que é que o Éden representa para nós? A gente descobre que o Éden mostra para nós quem nós somos. Nós somos homens e mulheres criados à imagem e semelhança de Deus. Homens com fome de conhecer, fome de amar e fome de durar. O Éden conta, a história do Éden conta a nossa própria história, a nossa origem. Ao lermos o relato do Éden, nós lemos também essa história maravilhosa de que Deus nos criou à sua imagem e à sua semelhança. Mas mais do que isso, mais do que mostrar quem nós somos, a história do Éden mostra quem Deus é. Quem Deus é? Deus é esse jardineiro perfeito e amoroso, o criador de todas as coisas. Quando eu coloquei essa expressão aqui, jardineiro perfeito, por ter plantado o jardim na região do Éden, eu me lembrei do Evangelho de João, capítulo 20, quando Maria vai ao sepulcro para terminar ali o processo de embalsamento, né? Perdão, de embalsamento do Senhor, do corpo do Senhor Jesus Cristo. E ela não o encontra mais lá. O Senhor Jesus havia ressuscitado. E ela sai triste daquele lugar, chorosa, do túmulo vazio, se perguntando quem teria pego o corpo do Senhor Jesus, e de repente ela se encontra com o Senhor Jesus. Mas o Senhor Jesus já está com o corpo glorificado e ressurreto, e ela não reconhece o Senhor Jesus, e ela o chama de jardineiro. Maria confunde Jesus com o jardineiro. E de fato e de verdade, Maria não estava de todo errada, porque de fato e de verdade o Senhor Jesus é esse jardineiro perfeito. O próprio Evangelho de João diz que tudo foi criado por meio dele, por meio de Cristo Jesus, e sem ele nada do que revela quem Deus é. Um jardineiro perfeito e amoroso, preparando um lugar especial para o ser humano, para o primeiro casal habitar. Essa é a história, é isso que o Éden representa, essa é a mensagem do Éden, mostrando o caráter, a bondade, a perfeição do nosso Deus. O Senhor Jesus, então, participando ali da criação, cria um lugar bonito. Havia uma beleza maravilhosa. O Éden é um lugar de beleza maravilhosa. Se nós olhamos para a criação hoje, depois da queda, depois do pecado, depois do dilúvio, já vemos sinais da glória de Deus, já é bonito. Você imagina no Éden, como é que era? Sem dúvida alguma, o Éden era um lugar perfeito, um lugar bonito, um lugar confortável, onde Deus preparou todas as coisas ali para o ser humano, com muito carinho, com muito amor. Tudo que o ser humano precisava e precisa estava presente ali no Éden. O Éden era um modelo que Deus entregou ao primeiro casal para dominar e cultivar toda a terra. O Éden era mais do que um lugar de uma casa, uma habitação. O Éden era uma referência. Assim como as coisas funcionavam ali no jardim do Éden, as coisas deveriam funcionar em toda a terra. É o modelo que Deus deixou para o ser humano cultivar e dominar e abençoar a terra toda. Como é que eu tenho que fazer nas outras regiões da terra? Como era feito no Éden. Esse era o desejo de Deus. Esse era o propósito de Deus ao criar o jardim do Éden. Deus já estava sinalizando ali o modelo, a referência que ele queria. Mas, irmãos, mais do que um lugar bonito, mais do que um lugar confortável, mais do que um modelo, uma referência para toda a terra, o Éden era um lugar de comunhão com Deus. De comunhão com Deus. Gênesis capítulo 3, versículo 8, diz que a voz do Senhor andava no jardim quando soprava o vento suave da tarde. Leia lá depois, Gênesis 3, versículo 8. Toda a viração do dia, toda a tardezinha, a voz do Senhor andava naquele jardim.
andava sendo carregada pelo vento suave que soprava toda a tarde naquele jardim. E essa era a maior bênção, o maior privilégio do Éden, era essa comunhão com Deus toda a tardezinha. Ser o maior presente. É isso que o Éden representava, irmãos, em sua essência. Essa comunhão deliciosa e prazerosa com o nosso Deus. Confesso que quando eu li Gênesis capítulo 3, versículo 8, e li essa expressão, vento suave da tarde, a voz de Deus sendo espalhada naquele jardim como um vento suave, eu me lembrei do primeiro livro dos Reis, capítulo 19, aquela experiência tão profunda e tão marcante que Elias teve na caverna. Lembram-se disso, irmãos? Elias estava numa profunda depressão e o Senhor estava trabalhando o coração dele. E aí o Senhor pede para que Elias saia do fundo da caverna e venha para a porta. E o Senhor começa a passar ali de frente de Elias e o Senhor passa como manifestação, né? Ocorre ali uma teofania, que é uma manifestação de Deus, de várias formas, fogo, terremoto, mas o Senhor não estava no fogo, não estava no terremoto, o Senhor estava num cicio, tranquilo e suave, diz o primeiro livro dos Reis, capítulo 19. Ou seja, num vento, cicio é um vento, é uma brisa tranquila e suave. É ali que Deus estava. E é dali, desse vento tranquilo e suave, que Deus fala com Elias. Esse vento tranquilo e suave, Adão e Eva tinham no Éden, todo fim de tarde. Essa comunhão deliciosa com Deus. Apesar do Éden ser um lugar maravilhoso, de uma beleza inconfundível, de um conforto inigualável, apesar de Adão e Eva serem seres humanos perfeitos, visitados diariamente por Deus, eles não estavam contentes em Deus. Apesar do lugar, apesar do conforto, apesar da beleza, eles não estavam contentes em Deus. Adão e Eva perderam o melhor do Éden, que era essa comunhão com o Criador, com o nosso Deus. A doutora Nancy diz assim: em vez de se contentar com toda a bondade derramada sobre ela e ao seu redor, Eva começou a ver um lugar vazio em sua vida, em sua dieta e em seu conhecimento e experiência. Seu desejo por algo mais, seu desejo por algo além da provisão de Deus, combinado com sua dúvida crescente acerca da bondade de Deus, a fez estender a mão por aquilo que ela achou que a faria feliz, plena e satisfeita. Apesar de toda a beleza, de toda a bondade, de todo o conforto do Jardim do Éden, Eva, Adão não estavam contentes, plenos, satisfeitos. Por isso estenderam a mão para comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, instigados por Satanás. Satanás aproveitou esse descontentamento no coraçãozinho de Eva e a seduziu, e ela caiu nesse enredo e nessa ilusão de achar que ela poderia ser o seu próprio Deus, que ela poderia tomar as rédeas da sua própria vida e viver a parte das instruções, da bondade e da comunhão com Deus. O primeiro casal perdeu aí o principal, porque o principal do Éden não era a beleza, não era o conforto, não eram as árvores frutíferas, não era nem a árvore do conhecimento do bem e do mal e nem a árvore da vida. O principal do Éden era essa voz de Deus que passeava todo fim de tarde, essa comunhão íntima e profunda com o Senhor. Assim, desde o Gênesis, a Bíblia Sagrada está nos ensinando que nosso contentamento está numa pessoa, Jesus Cristo, o Deus vivo, e não num lugar. É por isso que quando a gente vai
para as páginas sagradas do Apocalipse, capítulo 21, versículo 22, quando João está ali nos descrevendo esse lugar ainda melhor que o Éden, a nova Jerusalém, o novo céu e a nova terra. João diz assim no versículo 22 de Apocalipse 21, não vi nenhum santuário na cidade. Olha que interessante, começa aí. O novo céu e a nova terra é uma cidade. Mas não é apenas uma cidade, é uma cidade-jardim. Porque no meio dessa cidade que Deus edificou, com os milhões e milhões e milhares de salvos, gente de toda língua, raça e nação, o povo de Deus, no meio dessa cidade, Deus também planta um jardim com a árvore da vida. E há um rio também que sai ali do trono de Deus e que rega toda aquela cidade, a praça daquela cidade. É maravilhosa a descrição desse lugar ainda melhor que o Éden. É uma cidade-jardim. Mas agora, ao contrário do Éden, quando Deus passava só no finzinho da tarde, com a sua voz poderosa para abençoar os seres humanos, para ter comunhão com eles, ao contrário do Éden, esse lugar, a nova Jerusalém, o novo céu e a nova terra, esse lugar ainda melhor que o Éden, a presença do Senhor ali é plena, porque esse lugar não tem santuário. João olhou nessa fotografia, nessa imagem, nessa revelação que ele recebeu do Senhor Jesus a respeito desse lugar ainda melhor que o Éden. João viu e reparou que não tinha santuário na cidade, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Ou seja, a presença plena do Senhor naquele lugar. E é isso que nós vamos desfrutar, irmãos. A nossa comunhão com o Senhor será plena nesse lugar ainda melhor que o Éden. A presença plena de Deus com o seu povo é o que torna a nova Jerusalém um lugar ainda melhor que o Éden. Não são as ruas de ouro, não são, não é a árvore da vida, não são as árvores, não são as pessoas, mas o que torna esse lugar um lugar ainda melhor que o Éden é a presença plena do nosso Deus. Que o Senhor Jesus, no Evangelho de João, capítulo 14, aquela palavra de despedida, quando ele está se despedindo dos discípulos para se entregar voluntariamente na cruz do Calvário, para morrer naquela cruz por mim e por você, para pagar o preço do meu e do seu pecado. Nas suas palavras de despedida, o Senhor Jesus diz assim aos discípulos: na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Olha que expressão. Eu vou preparar lugar para vocês. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. A maior delícia do nosso coração, a maior fonte de contentamento é o nosso relacionamento com a pessoa gloriosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cristo é o nosso contentamento pleno, irmãos. É Cristo quem preenche o vazio do nosso coração. Então, todas as imagens e figuras belíssimas do Antigo Testamento, seja de lugar, seja de provisão, seja de bênção, todas essas imagens apontam para a pessoa gloriosa de Cristo Jesus. O Éden, o maná e a água da rocha no deserto, a terra prometida, o tabernáculo, a nova Jerusalém, tudo isso aponta para a pessoa gloriosa de Cristo Jesus. De maneira que contentamento pleno não é a satisfação que nós experimentamos com as coisas, com o lugar.
nem mesmo com as bênçãos de Deus. Contentamento pleno é a experiência de comunhão íntima e profunda com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E essa comunhão nós já começamos a experimentar agora. Nós já começamos a experimentar agora. E essa é a nossa esperança. Essa comunhão que nós já temos com Cristo Jesus, ela será plena nesse lugar ainda melhor que o Éden. É o que a Nancy diz aqui, ó. Apegar-se à glória do futuro, a essa comunhão plena com o Senhor que teremos, transforma seu sentimento de vergonha no presente. Um senso bem estabelecido da segurança do futuro ameniza seu temor da morte no presente. Um crescente sentimento de identidade como um cidadão dos céus muda a forma como você se enxerga no presente. Ao assimilarmos verdadeiramente o relacionamento de amor que desfrutaremos na eternidade, nosso coração é aquecido em relação a Cristo no presente. Aleluia. Glória a Deus. Nosso coração é aquecido em relação a Cristo já agora, no presente. Pastor Rômulo, temos algum comentário, alguma observação? Queria fazer uma pausazinha aqui para tomar uma água nesse momento, antes da gente partir para a segunda parte, a parte final da nossa aula. Pastor Anésio está aqui conosco também. Se quiser participar, meu irmão, alguma contribuição, alguma observação, algum comentário, fique à vontade. Ô, amigo. Bem, no nosso chat, só no início, que a Lu disse que ela crê, sim, nos rios que estão aí, o Tigre, o Eufrates, o Bison, e um dia a ciência vai provar isso, né, Lu? Como você colocou aqui. A Elaine fez um comentário interessante também, dizendo que talvez com o dilúvio a geografia da região pode ter mudado. Exatamente, é o que dizem muitos especialistas. A irmã Daisy está declarando aqui a maravilhosa aula. Que bênção. Amém. É muito bom, pastor. Algo sempre que me chama a atenção, e quando você compartilhou conosco esse livro, é a respeito do primeiro Adão, da primeira Eva, e do segundo Adão, o Cristo. E por causa do segundo Adão, o Cristo perfeito, nós agora fomos inseridos nessa nova criação. Aleluia. Nós somos a nova criação. Jesus é a primícia. Amém. Primícia dos mortos, ou seja, aquele que ressuscitou, aquele que é o ser humano por excelência. E nós, por causa do Cristo, agora já provamos dessa vida. E foi muito jóia você colocar essa questão que em Cristo nós fomos transformados. A Bíblia nos ensina isso, né? Fomos salvos e seremos glorificados. É maravilhoso. Que vida boa, né? Que vida plena nós temos em Cristo. Maravilhosa, maravilhosa. E o que eu queria deixar afirmado aqui, pastor e irmãos, é a centralidade de Cristo, né? Eu não sei se o pastor Anésio quer comentar, meu irmão. Oi, de fato, eu quero enfatizar aqui a autora desse livro pela belíssima visão e colocação a respeito de tudo isso. Maravilhoso. Eu sei que nem todos os irmãos que aqui estão tiveram a oportunidade de fazer a leitura desse livro, mas, de fato, como foi dito pelo pastor Marcos, é uma obra a ser realmente contemplada. Muito bom o material, e frisar bastante a respeito da árvore da vida, né? A árvore da vida sempre estava sendo já nos apontada como uma pessoa de Cristo Jesus. Amém. E isso é extremamente edificante para nós. Eu gostaria somente de fazer essa colaboração. Muito obrigado, pastor Anésio. Enfim, irmãos, nós abordaremos nesses encontros aqui vários aspectos, né? Nós vamos
pegar vários detalhes. Hoje eu estou trabalhando esse detalhe da comunhão que o ser humano, que o primeiro casal tinha com Deus, que apesar de não ser plena, mas havia uma comunhão ali, e o primeiro casal desprezou essa comunhão, não valorizou essa comunhão com Deus, essa voz que passeava no jardim toda viração do dia, todo finzinho de tarde. No novo céu e na nova terra, nesse lugar ainda melhor que o Éden, nós teremos essa comunhão plena e maravilhosa com o Senhor. E esse assunto da comunhão é tão sério, e quando nós pensamos nele, a pessoa de Jesus Cristo é tão fundamental, porque veja só, eu não coloquei aqui na nossa aula como assunto, mas deixa eu lembrar você. Em Gênesis capítulo 3, se você tiver com a sua Biblinha aberta aí, a sua Bíblia aberta, abra aí, ó, Gênesis capítulo 3, versículo 23 e 24. Nos é dito ali que o primeiro casal, Adão e a Eva, depois de pecarem, Deus os expulsa do jardim do Éden. Lembram-se disso? Eles são expulsos, Deus os lança fora. Aliás, é interessante como o texto, por 2 vezes, enfatiza essa expulsão, esse lançar fora. A gente fica até um pouco chocado, né, com o rigor de Deus nessa hora. Puxa, mas precisava expulsar o primeiro casal do jardim do Éden? Na verdade, não foi Deus que os expulsou, né? Eles mesmos se expulsaram ao manifestar a intenção de não mais manterem comunhão com Deus. Eles mesmos se expulsaram do jardim, porque o jardim não é um lugar de conforto e de beleza apenas. O jardim é um lugar de comunhão com Deus. Quando eles tomaram do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles estavam dizendo, olha, eu não preciso mais do Senhor. Eu não quero mais ter comunhão com o Senhor. Então, quem não quer ter comunhão, está fora da comunhão. Então, essa expulsão simboliza, na verdade, isso. Essa não comunhão do ser humano com Deus. E é interessante que o texto vai mais além ainda. Ele diz que, além de Deus expulsar, lançar fora, e de expulsar o primeiro casal do jardim, do Éden, Deus coloca querubins para guardar a entrada a leste do jardim, diz o texto da palavra de Deus. Para guardar o caminho da árvore da vida. Deus coloca ali querubins, e querubins com espada. Olha como é chocante, irmãos, a narrativa. Ela é imponente, ela é forte, ela é profunda. O que é que essa história está contando? Essa história, essa narrativa está nos dizendo que o caminho para a comunhão plena com Deus está fechado. E para ser reativado esse caminho, para ser reaberto esse caminho, é preciso passar pela espada. E quem é que passou pela espada? Quem é que passou pela espada para que eu e você tivéssemos livre acesso a Deus? O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O segundo Adão passou por essa espada. Ele foi ferido e moído pelas nossas transgressões. Olha, então, a centralidade da pessoa e da obra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nessa narrativa. No Antigo Testamento, interessante a gente lembrar isso, e quem me ajudou a pensar nisso foi o reverendo Tim Keller. Ele diz que no Antigo Testamento, ele nos lembra, né, que no Antigo Testamento, para o ser humano se relacionar com Deus, ele precisava primeiramente passar pelo altar, ou seja, fazer a sua oferta cruenta, com sangue, sua oferta era queimada, a pessoa levava a sua oferta até o sacerdote, e o sacerdote oferecia aquele sacrifício que subia como aroma suave à presença do Senhor. Essa era a primeira maneira. Depois, uma vez por ano, o sumo sacerdote, e só o sumo sacerdote, o principal dos sacerdotes de Israel, entrava naquele lugar chamado Santo Lugar. E no Santo Lugar havia uma cortina, um véu muito grosso e muito grande, muito alto, que separava o Santo Lugar do Santo dos Santos.
O Santo dos Santos significava a comunhão mais profunda e mais íntima com Deus. Uma vez por ano, o sumo sacerdote era autorizado a atravessar essa cortina, esse véu, a entrar nesse lugar, no Santo dos Santos, e oferecer ali orações, e era derramado sangue sobre a Arca da Aliança em propiciação pelos pecados de todo o povo de Israel. E na tampa dessa Arca da Aliança, a arca que guardava o testemunho, o rolo, as tábuas da lei, o maná, a vara de Arão, estavam depositados dentro dessa arca, da Arca da Aliança. A tampa dessa arca, ou na tampa dessa arca, haviam 2 querubins, um olhando para o outro. Olha que imagem interessante. Era como que a Arca da Aliança, a tampa da Arca da Aliança, está recontando a história de Gênesis 3, em que o ser humano foi expulso e os querubins estão guardando agora o caminho da árvore da vida. Então, o sumo sacerdote, só ele entrava ali, jogava, aspergia o sangue sobre a tampa, fazia a sua oração, pedindo a Deus o perdão para o pecado da nação de Israel, para o povo, pedindo perdão a Deus pelos pecados do povo de Deus. Quando o Senhor Jesus Cristo morre na cruz do Calvário por mim e por você, o que acontece? O véu que separa o santo lugar do Santo dos Santos é rasgado de cima a baixo. É como se alguém com uma espada rasgasse o véu de cima a baixo. Olha que imagem maravilhosa. Hebreus vai lembrar dessa imagem, desse fenômeno, desse acontecimento, e vai traduzir e interpretar assim para mim e para você. Olha, agora nós temos o livre acesso. Por meio de Cristo Jesus, nós temos livre acesso à presença de Deus, por um novo e vivo caminho, a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, aquela comunhão que nos foi barrada, que nos foi impedida por causa do nosso pecado, lá em Gênesis capítulo 3, pelo sangue de Cristo Jesus, nós temos agora acesso ao nosso Deus. Nós temos comunhão com Deus, já, agora. E essa promessa é que essa comunhão será plena no futuro. Então, nós já desfrutamos de contentamento com o Senhor, com a promessa de que desfrutaremos de um contentamento pleno nesse novo céu, nessa nova terra. Maravilhosa essa história, que profunda é a história da palavra de Deus. É por isso que a Nancy diz aqui que quando a gente traz a memória, traz a mente, né, o coração, essa história, a nossa esperança em Cristo Jesus, isso é capaz de aquecer o nosso coração. O nosso coração é aquecido em relação a Cristo no presente, quando nós pensamos nessa comunhão que o Senhor prometeu para todos e para cada um de nós, nesse lugar ainda melhor que o Éden. Mas há um inimigo, e eu queria falar rapidamente, se eu puder aqui. O grande inimigo dessa esperança é o sofrimento que nós enfrentamos diariamente. As tribulações, as aflições que enfrentamos, elas concorrem com essa esperança, porque elas tentam gerar no meu e no seu coração descontentamento. Os sofrimentos, os espinhos da vida, as aflições e as tribulações querem o tempo todo gerar no meu e no seu coração descontentamento. Mas é preciso trazer à memória o que pode nos dar esperança. E o que pode nos dar esperança, e o que nos dá esperança, vem da palavra de Deus, é esse anúncio, essa revelação, essa boa notícia de que Deus já preparou para nós lugar. Que Deus tem reservado para nós essa comunhão plena. E que nós já no presente, já desfrutamos dessa comunhão. O tempo todo o Espírito Santo atualiza no nosso coração essa esperança. De maneira que o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 8, versículo 18, diz que a nossa esperança é maior que o sofrimento. Ele diz assim, porque para mim tenho por certo
que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. O apóstolo Paulo sofrendo, trazendo no seu próprio corpo as marcas de Cristo Jesus, talvez uma das pessoas que mais sofreu por causa do evangelho tenha sido mesmo o apóstolo Paulo, quando ele lembrava dessa glória, dessa esperança maravilhosa em Cristo Jesus, ele dizia, olha, esses sofrimentos, tudo que eu tenho passado, tudo que nós estamos passando no tempo presente, não podem nem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. E eu amo esse texto de Romanos, capítulo 8 de Romanos, é maravilhoso, porque ele diz e afirma que a nossa esperança em Cristo, irmãos, não é uma utopia, não é um pensamento positivo, ainda melhor e maior que o Éden. A nossa esperança em Cristo não é uma utopia, uma coisa que a gente busca e sabe que nunca vai alcançar. Não é isso. Não é também pensamento positivo, é muito mais do que isso, é uma realidade. É uma realidade. A nossa esperança em Cristo é muito maior que o sofrimento do tempo presente. Por isso, nesse texto, nesse capítulo de Romanos, capítulo 8, versículos de 18 a 27, o apóstolo Paulo nos ensina a respeito dos 3 gemidos, dos 3 sofrimentos. Gemido aqui é no sentido de sofrimento. O primeiro gemido está aqui no versículo 22, é o gemido da criação. O apóstolo Paulo nos ensina que a criação está sofrendo. Não é só o ser humano que sofre. A própria criação, os mares, as estrelas, o céu, as árvores, os animais, a criação geme, a criação sofre. No versículo 22 ele diz, porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E a criação aguarda a expectativa da revelação dos filhos de Deus. A criação aguarda esse dia do novo céu e da nova terra. A criação geme, aguardando esse dia. Mas não apenas a criação sofre, nós também sofremos. Nós quem? Nós que temos as primícias do Espírito, nós os que pela graça cremos em Cristo Jesus, nós os que pela graça temos o Espírito Santo, nós também sofremos, nós também gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Então, não apenas a criação sofre, mas nós também sofremos. Me lembro aqui das palavras do apóstolo Paulo ao jovem Timóteo, dizendo, Timóteo, todos aqueles que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, meu filho, meu irmão em Cristo. E é isso mesmo, não é, irmãos? No mundo teremos aflições, mas precisamos ter bom ânimo, porque o Senhor Jesus venceu o mundo. E porque ele venceu, nós também venceremos. Então, mesmo o cristão, mesmo esse homem e essa mulher, cheio do Espírito Santo, também geme, também sofre. Então, o sofrimento é comum à criação, aos filhos de Deus, mas a revelação maior que o apóstolo Paulo faz aqui em Romanos capítulo 8 é essa aqui, ó, o Espírito Santo também geme, também sofre. No versículo 26 ele diz, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo também sofre. Também geme dentro de nós, nos ensinando e nos auxiliando a orar, intercedendo a Deus por nós, porque nós não sabemos orar como convém, porque às vezes os sofrimentos e as tribulações são tão grandes, são tão intensas, que nós não conseguimos nem falar com Deus. Mas nesse momento, se nós nos rendermos ao Senhor e apenas clamarmos, Espírito Santo, me socorre nessa hora, nós temos a certeza e a convicção pela palavra de Deus que o Espírito Santo intercede por nós junto a Deus com gemidos inexprimíveis.
Eu gosto de ler esse versículo 26 de Romanos 8 e pensar assim, irmãos. Nós, na verdade, temos dois intercessores junto ao Pai. Jesus Cristo, homem, como diz o apóstolo Paulo a Timóteo, intercedendo ali diante do trono por nós, o nosso advogado diante do Pai, e nós temos no céu, Jesus Cristo no céu e o Espírito Santo aqui na terra, orando dentro de mim, dentro de você, quando nós não sabemos orar como convém, quando nós não conseguimos orar, quando nós não sabemos o que pedir, o Espírito Santo geme dentro de nós. Ele intercede com gemidos inexprimíveis. Então é do Espírito Santo que vem o consolo. O consolo de Deus é derramado sobre o nosso coração por meio do Espírito Santo, trabalhando o contentamento, trabalhando a satisfação, não deixando os nossos olhos para os aguilhões, para as tribulações, mas fixando os nossos olhos na esperança da glória, da revelação da glória de Deus. Esse é o ministério do Espírito Santo, consolando o meu e o seu coração. Interessante que quando a gente analisa essa palavrinha gemido, a palavra que o apóstolo Paulo escolheu é muito precisa e muito rica do seu significado. É essa palavrinha aqui, ó, stenazo, no grego. Stenazo, ou gemido, é aquela dor ou aquela angústia que as mulheres têm no momento do parto. É aquela dor, é aquele sofrimento, é aquela angústia. É a respeito dessa dor e angústia que o apóstolo Paulo está falando aqui. A criação sente essa dor e essa angústia. Os crentes em Cristo Jesus, os homens e mulheres crentes no Senhor Jesus, também sentem essa mesma dor e essa mesma angústia, e o próprio Espírito Santo participa conosco, com gemidos dessa intensidade, dessa natureza. Mas olha que imagem interessante. Essa dor e essa angústia que as parturientes sentem é por um momento, é por um breve momento, porque logo depois de dar à luz, a mãe recebe em seus braços aquele bebê e a alegria, o contentamento, a satisfação é tão grande que ela logo já esquece das dores e das angústias que estava vivendo. E é essa expectativa de pegar o seu bebê no colo é que também dá força e dá vigor para ela continuar suportando aquelas dores e aquelas angústias. Então é por isso que o apóstolo Paulo escolhe essa palavrinha. Ele poderia ter escolhido outras, mas ele escolhe essa, stenazo, esse gemido, para mostrar para mim e para você que a nossa dor, que a nossa angústia, que o nosso sofrimento é breve. E que o Espírito Santo também sente essas angústias conosco e intercede por nós. E ele nos consola, ele nos dá força, nos dá capacitação, para que os nossos olhos continuem postos no Senhor e a gente tenha força dele para poder suportar os sofrimentos do presente e experimentar desde já esse contentamento na pessoa gloriosa do Senhor Jesus. Que ministério fantástico, né, irmãos? O ministério do Espírito Santo em nós. Nós já recebemos o consolo do Espírito Santo agora. Eu termino com essa citação da doutora Nancy. Ela diz assim, no último capítulo de toda a Bíblia, que descreve o primeiro capítulo da vida, da nossa vida no novo jardim, no qual seremos recebidos, João nos diz, nunca mais haverá qualquer maldição. Apocalipse 22, versículo 3. Sem maldição, sem espinhos que trazem dor. A bondade e a glória de um jardim ainda melhor que o Éden se estenderão a cada recanto da terra. E a bondade de Deus encherá cada parte de sua vida. Sem desapontamento, sem descontentamento. Todos os lugares desolados se encherão
e todos os seus anseios mais profundos se realizarão. Que Deus abençoe a sua vida, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, com esse contentamento prometido que será pleno na presença gloriosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o Espírito Santo já comece a aprofundar esse contentamento no meu e no seu coração. Que essa palavra aqueça o seu coração em relação ao Senhor Jesus, essa pessoa maravilhosa, que o nosso amor, que a nossa esperança em Cristo continuem sendo renovados, para a honra e glória do nome do Senhor. Amém? Deus abençoe muito a sua vida. Amém.